E o vídeo de hoje é para você que tem uma perna mais forte que a outra, uma perna que consegue fazer vários relevés na meia ponta ou na ponta e outra perna que sai tudo capengando. Vamos descobrir o que está acontecendo por aí. Seja muito bem-vindo ao canal Balé Sem Lesão. Eu sou a Ju Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé sem lesões. E no vídeo de hoje, uma pergunta que também sempre aparece na minha caixinha de perguntas, que é sobre a diferença de força entre as duas pernas. E eu tenho certeza que você deve passar por algo parecido. E veja bem, já vou começar esse vídeo te dizendo que não é de todo ruim, mas é importante que você tome alguns cuidados. Mas antes de falar sobre isso, vamos entender o porquê que isso acontece. Por que que você tem uma perna mais forte que a outra? Bom, o nosso corpo, apesar de parecer simétrico, ou seja, um lado exatamente igual ao outro, o nosso corpo não é tão simétrico quanto a gente pensa. É normal e natural que a gente tenha uma perna mais longa que a outra, um braço maior que o outro, talvez até mesmo um lado, um ombro um pouco mais desalinhado do que o outro. Mas veja bem, há um desequilíbrio que é considerado normal. A partir de um certo ponto, esse desequilíbrio, seja em relação ao comprimento, seja em relação a desalinhamento, ou até mesmo a força, que é o tema do nosso vídeo de hoje, dependendo desse nível de diferença, isso pode ser bem prejudicial. E é esse ponto que eu quero te alertar nesse vídeo. Presta atenção, se eu tenho uma perna muito mais forte do que a outra, isso sim é um fator de risco para que você tenha uma lesão no futuro. Sabe uma coisa que eu costumo associar quando eu vou explicar sobre isso, sobre esse assunto? Imagina um cabo de guerra. Você tem um grupo de pessoas de um lado, você tem um grupo de pessoas do outro. Imagine que esses dois grupos são as suas pernas. Um lado, o lado esquerdo, e no outro lado, o lado direito. Pois bem, se você tem um lado mais forte que o outro, e geralmente é o lado direito, se você tem esse lado muito mais forte do que esse, concorda que num cabo de guerra vai ser muito fácil deste grupo ganhar o cabo de guerra? Pois é. No nosso corpo, quando a gente está se movimentando, quando a gente está fazendo as nossas aulas de balé, isso acontece exatamente da mesma forma, ou seja, o grupo mais fraco pode ser que ele tenha um problema no meio do caminho. E qual será esse problema? Uma possível lesão. Por quê? Quando a gente está fazendo as movimentações, nem sempre a gente está fazendo o movimento apenas com a perna forte. A gente está fazendo com as duas pernas ao mesmo tempo ou alternando perna direita e perna esquerda. E agora pensa comigo, se você tem a mesma quantidade de exercícios, a mesma intensidade para os dois lados, a perna forte vai segurar bem, a perna fraca. Ou ela vai cansar rápido, ou ela não vai fazer o movimento da maneira que deve ser feita, ou seja, com a limpeza da técnica correta, ou ela vai fadigar muito rápido. E isso pode sim ocasionar uma lesão no longo prazo. Beleza, você já entendeu a importância de ter os dois lados minimamente balanceados. É claro que existem algumas avaliações e algumas técnicas que a gente consegue avaliar esse balanço e essa diferença, se está num nível prejudicial ou não. Mas aqui você já pode se auto-observar. Veja bem, se você tem um costume de fazer elevês e relevês durante a aula, uma perna, depois só a outra perna, e se você vê que essa diferença é muito grande, é sim um sinal de alerta. E o que eu quero dizer com diferença muito grande? Um exemplo. Você consegue fazer 10 relevés, 10 elevés com a perna direita. Mas quando chega na perna esquerda, você consegue fazer apenas 2, no máximo 3. É grande essa diferença, concorda? Diferente se eu conseguisse fazer 10 movimentos em uma perna e talvez 8 movimentos na outra. Percebe que a diferença é um pouco menor? Então, se a sua diferença nos movimentos de elevê ou de relevê são muito grandes, são muito discrepantes, minha amiga, toma jeito nessa sua vida. E agora, como que a gente consegue resolver esse problema? Será que há uma saída para isso? Sim, existe um caminho para você melhorar e equilibrar na medida do possível os dois lados. E o que você vai fazer? Dentro dos seus treinos de fortalecimento, você vai colocar exercícios de fortalecimento para as pernas de forma unilateral. Calma, eu sei que foi algo difícil. Eu vou te explicar de maneira simples.
Você pode pegar os exercícios do seu treino de fortalecimento e fazer com uma perna de cada vez. Claro que aqui eu estou te dando uma orientação geral. A melhor pessoa para te ajudar nesse equilíbrio completo do corpo é, de fato, um profissional de educação física, vulgo personal trainer. Então aqui eu estou te dando uma orientação geral. Você vai pegar os seus exercícios de fortalecimento e, claro que não todos, mas alguns deles você vai colocar de forma unilateral, ou seja, uma perna de cada vez. Eu vou demonstrar alguns exemplos para você entender melhor na prática. Então você vai pegar, por exemplo, um exercício de agachamento, que é feito com as duas pernas ao mesmo tempo. Você pode pegar o mesmo exercício e colocar para movimentar uma perna de cada vez. Um agachamento ou outro agachamento. Esse é um exemplo. Uma outra opção bem funcional para as bailarinas é o seguinte: em vez de fazer a movimentação do seu treino de fortalecimento com os dois pés, você vai fazer um pé de cada vez, como se fosse na sua aula de balé. E aqui, a partir desses movimentos unilaterais, você vai conseguir fortalecer por igual. E aqui vem outro detalhe muito importante: sempre faça os dois lados da mesma maneira, com o mesmo peso, se for o caso, com o mesmo número de repetições, se for o caso. Somente um profissional de educação física ou um fisioterapeuta tem a capacidade de trocar esses números, de colocar uma intensidade maior de um lado do que do outro. Se você tem dúvidas sobre isso, confia em mim. Faz exatamente o mesmo peso, exatamente o mesmo número de repetições, o mesmo número de séries, para não dar um problema pior do que ter uma perna muito mais forte do que a outra. E além disso, uma coisa que às vezes acaba passando batido na aula, não é comum, mas pode acontecer. Faça exatamente o mesmo exercício para os dois lados durante a sua aula de balé, inclusive os seus fouettés. Eu sei que fazer fouetté para o lado esquerdo não é uma tarefa simples, mas acredite, só o fato de você tentar realizar o movimento, você já vai estar colocando um certo equilíbrio de forças entre a perna direita e a perna esquerda. Estamos combinadas? Então, a partir de hoje, quero todo mundo com o corpo equilibrado, quero todo mundo com a força equilibrada entre as duas pernas. Combinado? Eu te vejo no próximo vídeo e até!